governo federal? Eu não sei ainda muita coisa desse assunto aí do Desenrola Brasil, não. Dívida eu tenho, né? Não tem dinheiro para quitar. A partir do momento que tem essa oportunidade de fazer essa negociação e limpar o nome, é sempre muito bom. E fora que às vezes a gente consegue um desconto. Além da negociação, no meu caso eu consegui a negociação e um desconto em cima da negociação. Então vale muito a pena. Olá, Giro Econômico está no ar. O programa que mostra todos os lados da economia. Hoje, Lia Lopes, economista e especialista em gestão pública, e eu, Maria Manso. Vamos falar nesta primeira parte do programa de um assunto que todos deveríamos estudar, mas que não está no currículo escolar: educação financeira. É ela que pode nos ajudar a não entrar no vermelho. Lia, em outros países, educação financeira é uma matéria de escola? As pessoas aprendem isso desde crianças? Sim, Maria. Em países, inclusive, que têm um alto índice de desenvolvimento humano, tem educação financeira desde a infância. É o caso da Finlândia, do Canadá, da Suécia. São países de primeiro mundo e fazem justamente com que a educação financeira para crianças formem cidadãos conscientes dos seus recursos e possam, assim, investir, administrar melhor e ter uma vida mais saudável economicamente. O programa Desenrola do governo federal, além de renegociar dívidas, também prometia preencher em parte essa lacuna da falta de informações sobre como lidar com o dinheiro. Será que deu certo? Segundo o balanço do Ministério da Fazenda, até o fim de setembro, o programa Desenrola levou a leilão 151 bilhões de reais em dívidas dos brasileiros. 654 empresas e bancos participaram. O total de descontos concedidos aos endividados chegou a 126 bilhões de reais. Em média, os valores em atraso receberam 83% de redução. Até o fim do programa, o governo calcula que 32 milhões de pessoas vão voltar a ter o nome limpo. O programa tem sido bem sucedido no sentido de que tem atraído sim as pessoas que precisam desse tipo de renegociação para conseguir quitar as dívidas em atraso e voltar a ter acesso ao crédito. Permitiu liberar os CPFs desses consumidores para que eles voltassem para a economia e o exercício da sua cidadania. Além da renegociação e parcelamento das dívidas, o Desenrola também inclui no programa um curso online de educação financeira. E é por isso que o Desenrola nasceu, para que você consiga conquistar sua saúde financeira e voltar a sonhar. O problema é que o curso não é obrigatório e só estuda quem quiser. Muitas vezes as pessoas estão mais interessadas naquele problema imediato, que é resolver a inadimplência, e que é sim um problema importante, e não estão tão interessadas numa questão de mais longo prazo. A ideia do curso é maravilhosa, só que ele deveria ser obrigatório sob determinadas condições. A preocupação dos economistas se justifica pelo alto índice de reincidência dos endividados. A experiência com pessoas endividadas mostra que quando a pessoa faz a renegociação, paga as suas dívidas, mas não reflete sobre a sua vida financeira, não tem acesso a conhecimentos financeiros, quase em 100% dos casos essa pessoa vai voltar a ter problemas, porque ela não vai conseguir mudar a sua vida financeira, não vai ter as ferramentas necessárias para analisar o que deu errado lá atrás e mudar o seu futuro. Mas por que será que o brasileiro evita se informar sobre a própria vida financeira? Não tenho costume muito de procurar sobre educação financeira, não. Se você não vê quanto que vai de juros, você vai pagar 2 produtos. Aí, se você não tiver conhecimento, você vai pagar 2 produtos e depois você vai ficar endividado. Quando a gente fala de educação financeira, as pessoas às vezes enfrentam o fato de que o seu orçamento é diferente do padrão de vida que elas queriam levar, leva à realização de que muitas vezes as pessoas gastam mais do que podem, portanto precisam cortar gastos que elas gostariam de continuar. Então, falar de educação financeira, às vezes, afasta as pessoas. É preciso uma mudança de mentalidade para fazer com que esse processo de educação financeira se torne natural, se torne algo que as pessoas entendam como necessário
e que, de alguma maneira, desmistifique a dificuldade que as pessoas enxergam na matemática e, de alguma forma, nas finanças. Desenvolver o ensino da matemática e começar a ensinar finanças na escola seria uma forma de popularizar o acesso ao raciocínio financeiro. A matemática, ela é um problema de ensino no Brasil para boa parte dos brasileiros, né? O ensino financeiro, que já seria, digamos assim, o segundo estágio que utiliza a matemática como base primária, mais ainda, né? Então, nós temos uma certa dificuldade em fazer com que as pessoas entendam que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, é uma linguagem, assim como você aprende a mexer no computador, assim como você aprende a dirigir carro, qualquer pessoa, mesmo que não goste, ela pode aprender matemática, não necessariamente para se tornar um matemático, um especialista, mas porque isso é importante para a vida dela. Para a vida dela e também do país. Quando esse consumidor fica focado em pagar juros, em pagar aquelas dívidas que muitas vezes viram uma bola de neve, ele deixa de colocar o seu dinheiro em consumo. E é o dinheiro em consumo que acaba girando a economia. Então, aquele consumidor que compra na loja daquela cidade, e aí a loja consegue contratar mais gente, isso é muito melhor do que o foco do pagamento de juros. Para quem quiser começar, o caminho mais fácil e seguro é procurar na internet sites de instituições oficiais. Duas formas aí de procurar são o site do Banco Central, da Cidadania Financeira, e também as instituições financeiras, os grandes bancos, em sua maioria, tem lá uma página de organização financeira que também pode ser acessada de forma gratuita pelo consumidor. Segundo alguns estudos, o analfabetismo financeiro também afeta a saúde das pessoas. É que a ausência de um planejamento leva não só a novas dívidas, mas também a uma instabilidade emocional e até a depressão. Tudo isso pela falta da perspectiva de um futuro melhor, de uma aposentadoria tranquila ou simplesmente de uma boa noite de sono sem preocupações. Lia, por tudo isso que vimos, você concorda que o cursinho de educação financeira do Desenrola deveria ser obrigatório ou isso afastaria as pessoas? Eu acredito que seria muito importante as pessoas fazerem. Tudo que é obrigatório assusta as pessoas. Mas nesse caso é por uma boa causa, né? Se você aprende e se reeduca a utilizar o seu dinheiro da forma correta, a chance de você reincidir, ou seja, de você voltar a se endividar, vai diminuir, porque você vai ter consciência sobre o uso do seu dinheiro. E essa é a proposta do curso, justamente fazer com que a pessoa fique instruída sobre como usar e em que momento usar, né? Então, nesse sentido, nada que é obrigatório funciona, mas eu acredito que poderia funcionar nesse sentido de as pessoas começarem a entender melhor sobre o dinheiro, administrar melhor os seus recursos e assim ter mais segurança. Vamos olhar no gráfico? A falta de planejamento também se reflete no tipo de dívidas que as pessoas mais têm hoje aqui no Brasil, né? Isso mesmo, Maria. Aqui no gráfico a gente vê que a maior dívida que as pessoas contraem estão relacionadas a cartão de crédito junto aos bancos, né? Quase 30%. Exatamente. E isso acontece muito porque aqui no Brasil a gente tem a cultura do crédito muito facilitada. Então, as pessoas realmente acabam usando facilmente o cartão de crédito para pagar tudo, às vezes para acumular pontos, milhas, só que, na verdade, isso vai virando uma bola de neve que fica insustentável ao longo prazo. Depois a gente vê que a segunda maior dívida acumulada aqui é com contas básicas, né? Então, água, luz e gás, ou seja, aqui já é uma questão de consumo mesmo, né? 24,47% se endividando com isso. E isso é crítico, porque são elementos fundamentais para a sua convivência, para o seu dia a dia, né? E, por último, com as financeiras, que são aquelas agências de crédito facilitado que vincula com a aposentadoria do INSS e quando você vai ver, está comendo todo o seu recurso, né? Aqui, 15,3%. Então, realmente, o endividamento das pessoas está muito relacionado à liberação do crédito, principalmente. Você falou que o cartão de crédito é fácil de usar, mas ele é muito caro para pagar depois, né? Os juros anuais hoje estão em mais de 440%. E foi aprovado lá no Senado
uma nova fórmula de cálculo que os bancos vão ter que ofertar. Como é que vai funcionar isso? No caso, os bancos e o Ministério da Fazenda estão conversando para renegociar a taxa dos juros rotativo do cartão de crédito. Hoje ele é de 440% em cima do valor que você pega emprestado. E se você não paga a sua fatura naquele mês ou paga parcelamento dela, você acumula justamente esses juros em cima dessa dívida. E justamente nesse momento eles estão vendo como diminuir, porque é isso que está gerando o grande endividamento das pessoas. É justamente esse o ponto que está sendo debatido no Congresso, né? E espero que seja aprovado efetivamente, porque para as pessoas isso se torna insustentável, né? E afeta a saúde mental, a saúde física das pessoas, porque você acaba contraindo uma dívida que você não imaginava. O Senado deu um prazo de 90 dias para que essa proposta seja apresentada para a sociedade. E, Lia, você tem uma dica, né, para quem não tem controle ao usar o cartão de crédito? Qual é a dica? A dica é você andar com notas grandes, né, de 50, 100 reais na carteira, com dinheiro vivo. Justamente porque quando você tiver que pagar alguma conta, na hora que você for entregar essa nota de 50 ou 100 reais para pagar, você vai ver o dinheiro saindo. No cartão de crédito você não vê esse número passando, então por isso você se embola. Mas no dinheiro físico você acaba enxergando o dinheiro indo. E aí você percebe, consegue ter mais controle e assim se organizar melhor. É uma mudança quase que cultural, né? Deixar o cartão de crédito em casa e sair com dinheiro. A gente quase que volta ao passado? É uma tática? Agora com o Pix, né, com todos esses sistemas digitais também, fica mais complexo você andar com dinheiro. Mas essa é uma forma de você começar a ter consciência sobre o dinheiro. Ou seja, como o cartão de crédito, o Pix, ele deixa tudo muito automatizado, então você não vê mais o dinheiro. A ideia aqui é voltar um pouco realmente para você entender aonde que você está gastando. Outra dica seria você anotar também aonde você gastou e no final do dia ver quanto que você gastou. Às vezes nas pequenas compras do dia a dia, que saiu 5, 10 reais aqui, no final do dia você gastou 50, 100 reais e você nem sabia aonde você tinha gastado isso. Então anotar também pode ser uma outra forma de controlar. E já que todos precisamos aprender mais sobre finanças, depois do intervalo, vamos explicar o que são os tokens. Eles prometem uma revolução, porque praticamente qualquer coisa já pode ser tokenizada. Até já! Estamos de volta. Ficha, símbolo, prova. Na tradução do inglês para o português, um leque de palavras pode explicar o que é um token. Já na economia, ele representa a mesma coisa em qualquer parte do mundo. Imagine pegar uma casa que existe na vida real e dividi-la em várias pequenas partes que vão ser digitalizadas e criptografadas. Cada um desses pedacinhos passaria a ser um token. O token é o registro ou a representação de ativos financeiros ou não, de forma digital, em um ecossistema distribuído, onde a informação está armazenada em uma rede e segura de forma única. Visto como um processo que pode revolucionar o cenário financeiro, quase tudo que conhecemos pode ser tokenizado. Imóveis, carros, empresas, móveis de antiguidade, obras de arte, direitos autorais de músicas e livros, projetos de energia verde, safras agrícolas ou um rebanho de bois. Pensa nesse terreno, eu não vou digitalizar o terreno, isso só acontece no metaverso. Eu vou ter um contrato desse terreno, desse prédio, desse boi, dessa obra de arte, com todas as regras que estão implícitas na posse disso, né? Se tem dívidas, tem que pagar IPTU, se ele pertence a 2, 3, 4, 5 pessoas, todas as regras jurídicas, legais e financeiras que estão por trás dessa posse, eu transformo isso num contrato tokenizado. Todos os tokens precisam ser registrados na blockchain, uma espécie de cartório digital ou livro-razão que concentra os contratos inteligentes usados para comercializar esses criptoativos. Quando eu falo de blockchain, eu estou falando de uma rede onde os vários nós dessa rede
são igualmente responsáveis pelo armazenamento, pelo processamento, e tudo que acontece ali dentro é criptografado. Isso tira uma série de inseguranças e trazem aqui um novo patamar de avanço digital fundamentados por esses smart contracts, então por esses contratos inteligentes. Por quê? Porque eles garantem que você tenha uma programabilidade sobre todos esses ativos que passam a estar compostos dentro desta rede. No mundo todo, o mercado de tokenização já atingiu o valor de 2,3 bilhões de dólares. Até 2026, a aposta é de que ele cresça quase 150%, atingindo 5,6 bilhões de dólares. Os dados são da Markets and Markets Research. Os defensores da tokenização da economia têm uma longa lista de vantagens. Eu consigo ter algo muito mais acessível a muito mais pessoas. Eu tenho que buscar um suporte tecnológico para fazer isso, ou eu busco uma empresa que seja especializada em fazer essas coisas. Mas eu consigo colocar ali e eu começo a ter o que eu chamei de escambo digital, porque eu tenho posse de um pedaço daquilo, que eu posso trocar um pedaço de um investimento agropecuário por um pedacinho, né, um token de um imóvel, por um token de obra de arte, por um token de metal precioso, por um token de energia renovável, créditos de carbono, tudo praticamente pode ser tokenizado. Por exemplo, na compra de um automóvel, é um exemplo muito utilizado pelo mercado, né? A insegurança entre eu assino a transferência do documento, DUT, ou eu faço o pagamento. Você acaba com esse problema, porque se o documento do carro estiver representado através de um token, estiver numa rede onde eu tenho uma transação contratual através de um contrato inteligente que diz que ao receber determinado valor negociado pela compra, o documento automaticamente é transferido de forma instantânea e única, né? Só ocorre se todos os lados forem cumpridos. Mas, como tudo que é novo no universo dos investimentos financeiros, há riscos e cautelas que precisam ser levados em conta. O maior risco é verificar a origem desse ativo. Não sai comprando qualquer coisa. Você não sai comprando qualquer imóvel. Você verifica certidões, etc, etc. Então, é importante verificar a origem desse ativo. O que é importante colocar é que hoje, quando a gente fala de tokenização, ainda não existe uma rede oficial no Brasil com a representação da nossa moeda soberana, né, que garanta essa liquidação dentro de toda a regulação e legislação brasileira. Se o telespectador quiser contar com a segurança transacional, né, a segurança de que o seu dinheiro está custodiado de forma segura, né, através de investimentos que sejam fundamentados e protegidos pela nossa regulação e a legislação brasileira, né, é interessante esperar essa evolução. Aqui no Brasil, alguns times de futebol já lançaram fan tokens. Dependendo do valor, o comprador pode ter acesso a um clube de benefícios do torcedor ou até receber uma participação nas vendas de jogadores. Agora, Lia, o que falta para tudo isso ser regulamentado e seguro para as pessoas? Aqui no Brasil, eu acho que faltam 2 pontos. Primeiro, é a gente conseguir criar um arcabouço jurídico, ou seja, regulamentar isso de maneira que as pessoas tenham nítido, de forma transparente, como que vai se dar essas regras, né? Então, sabendo como operar, você fica mais seguro também de participar. E o outro é qual vai ser o sistema, a plataforma onde isso vai se transitar. Aqui foi mencionado, né, que essa plataforma vai usar do conhecimento da tecnologia do blockchain, que é fantástico, mas precisa ser instruído em alguma agência de Estado ou alguma organização que justamente opere isso, né? Então, esses 2 pontos eu acredito que fariam com que, efetivamente, a criptomoeda, os tokens pudessem funcionar adequadamente no Brasil. E isso cabe a quem? Ao Congresso, ao Ministério da Fazenda ou ao Banco Central? Aos 3, na verdade, cada um em uma competência distinta, né? Mas no processo de regulamentação, vai para o Congresso, já existem, inclusive, projetos de lei transitando, falando sobre esse assunto, né?
E depois, na implementação, aí vai passar pelo Executivo e pelo Banco Central, porque aí tem que ter uma fiscalização e também um acompanhamento um gerenciamento, né, desses recursos. E é importante que tudo isso aconteça logo, porque a gente vai ver aqui no gráfico o crescimento dos tokens é espetacular pelas projeções. Exatamente, Maria, é exponencial, né? No longo prazo, a gente começa a ver justamente esse investimento ganhando força e corpo financeiro. Em 2023, a gente já está com um investimento aí beirando 0,6 trilhões de dólares, mas até 2030, a margem de crescimento é chegar até 16 trilhões de dólares, ou seja, multiplicar exponencialmente esse crescimento. E isso a nível mundial, né? Mas aqui isso mostra que é uma tendência sobre essa questão da economia digital, né? Então, a gente começa a observar que esse é um mercado que não vai ter volta. As pessoas vão aderir cada vez mais, vão ganhar confiança, vai ter credibilidade, vai ter regulação, vai ter plataforma. Então, as pessoas vão começar realmente a praticar isso com muita aderência. E é qualquer público, né, Maria? Não necessariamente um público que tem muito recurso. Até pessoas que não têm tanto recurso vão poder entrar nesse jogo e participar dessa nova modalidade da economia digital. Os tokens não vão ser negociados pela Bolsa de Valores. Como é que vai funcionar na prática? Os tokens, a Bolsa de Valores, ela mexe com ações, né, das empresas. Mas o token aqui, como bem trouxe a matéria, vai regular outros aspectos, né? Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários já está vendo a possibilidade de oferecer debêntures, títulos de dívidas, como o token. Então, são outros tipos de experimento. É como, vou pegar um outro exemplo, é como se a gente tivesse hoje o cartório, que a gente registra os imóveis, só que agora transferido isso para o blockchain. Então, a gente vai ter o token como um sistema que vai ter a certidão do imóvel, né, registrando ali como que ele foi adquirido, quem que pagou, para onde foi. E justamente por que essa aderência está tão alta? Porque o follow the money no âmbito da corrupção, com o blockchain, ganha muita transparência. Então, a tendência nesse sistema digital é que haja menos corrupção, porque justamente as pessoas vão saber qual é a origem, de onde veio e para onde foi. Fica tudo rastreado dentro do blockchain. Então, isso dá muita segurança, muita transparência e inviabiliza lavagem de dinheiro, corrupção e outros sistemas que hoje a gente vê, inclusive envolvendo esses ativos, né, de imóveis, de dinheiro, enfim. Mas você concorda com o nosso entrevistado que é melhor esperar ser tudo regulamentado? Ah, sem dúvida, precisa, né? Hoje essas agências, inclusive a CVM mesmo, está fazendo um espaço que se chama Sandbox, que é um espaço de treinamento de prototipagem, basicamente, né? Um espaço seguro, isolado, onde essas empresas de tecnologia que estão formulando esses tokens testam a credibilidade, a usabilidade disso, mas de uma maneira muito controlada, exatamente para não contaminar o sistema, não interferir na saúde econômica. Mas justamente, feito esses testes e vendo que dá para fazer a evolução da implementação, a tendência é a gente conseguir chegar num sistema que todo mundo possa usar e usufruir desse benefício. Então, enquanto a gente espera a tokenização, essa revolução, no que a gente tem que prestar atenção nessa próxima semana? Nós acabamos de fechar o terceiro trimestre, né, das grandes empresas, enfim. Então, a tendência agora, em outubro, é a gente ter esses relatórios. Para quem tem investimentos, provavelmente vai ter aí anúncios de pagamentos de dividendos. Então, isso é importante para quem está nesse mundo dos negócios de bolsa de valores, enfim. Vai ter essas novidades para acompanhar também o crescimento econômico, se as empresas estão reagindo a essas novas injeções e que o próprio Estado, né, o governo tem feito para incentivar consumo. A gente vai começar a ver nesses relatórios como que está a economia do país. Por falar em consumo, qual é a sua aposta para a inflação de outubro? Eu acho que vai cair mais uns percentuais, né? O Copom tá tendo essa tendência de queda, né? E já diminuiu aí quase um ponto percentual desde a última vez que eu vim aqui. Então, a tendência é ou diminuir mais 0,5 ou mais 0,25 entre esses dois pontos. Espero que isso ajude a aquecer a economia e as pessoas voltarem a consumir sem pagar tantos juros em cima do seu consumo. Quer fazer algum comentário? Sugerir algum tema para o programa? Use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para rever ou compartilhar o programa, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem para checar todo o giro da economia. Até lá! Obrigada, Lia. Obrigada, Maria.